Obrigada. Deixa eu começar aqui a projetar. Já está aparecendo para vocês já, né? Tá colocando na apresentação. Tá aparecendo. Sim, sim. Então, vamos lá. Bom dia a todos e todas e todos. É um prazer tê-los aqui conosco nesta manhã de sexta-feira, dia 12, véspera aí do Dia das Mães, do dia não, da família. Em nome da Undime, gostaríamos de agradecer a participação de todos vocês. Deixa eu só aqui dar uma melhor, pessoal. Então, em nome da Undime, agradecer a participação de todos vocês. Hoje o nosso encontro é para falar sobre a ação de reconhecimento, para explicar, direcionar, para a gente tirar também dúvidas que vocês possam ter sobre o nosso edital 4 de 2023, que é sobre a ação de reconhecimento. Então, eu vou começar, a gente organizou o edital em tópicos para a gente ir abordando, e aí, conforme forem surgindo as dúvidas, vocês podem ir trazendo, que a gente vai respondendo, tirando essas dúvidas. Então, vamos lá. Esses são os nossos parceiros de 2023. O Conviva é uma iniciativa da Undime para manter a plataforma Conviva. Atualmente, a gente conta com os parceiros estratégicos, que são os mantenedores: Itaú Social, Instituto Natura, Pórticos, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Votorantim e o parceiro de mídias, que é a Fundação Roberto Marinho. Então, este ano a Conviva comemora 10 anos, a gente fez uma ação aí, a gente vem fazendo uma ação ao longo desses 5 meses para trabalhar essa comemoração de 10 anos da plataforma Conviva, e para consagrar este momento, a gente vai realizar a ação de reconhecimento da plataforma Conviva. Então, no momento, a plataforma Conviva, ela conta com mais de 4.600 municípios, totalizando 83% dos municípios brasileiros. Então, a plataforma é mantida com aqueles institutos e fundações que foram apresentadas anteriormente. Então, para a gente identificar boas práticas de gestão, realizada na plataforma, desde 2014 a gente realiza a ação de reconhecimento. Então, deste período até hoje, nós já tivemos quatro ações de reconhecimento, esta é a quinta. E a gente vai deixar, isso está no edital, os links, para vocês conhecerem as versões anteriores da ação de reconhecimento. E este ano, a gente tem uma trava, né, de período, então a gente vai olhar o período de utilização da plataforma de 2019 a 2022. Então, todos os municípios que foram cadastrados, que realizaram cadastro até dia 8 de maio, eles estarão elegíveis a participarem da ação de reconhecimento. E aí, o período de uso que a gente olha da plataforma é de 2019 a 2022. Então, para participar, como foi dito, precisa estar cadastrado até dia 8 de maio, que foi a publicação do edital, e atender os critérios de uso que eu vou apresentar agora para vocês. Então, o critério de uso, a gente tem aí, que são indicadores que a gente usa para monitorar a utilização da plataforma. Então, a gente tem o maior, que é o registro. Então, a gente conta 400 registros em ferramentas e mais de 5 meses de visualizações mensais. Então, precisa ter esses 400 registros no período de 400 em 2019, 400 em 2020, 400 em 2021, 400 em 2022, mais 5 meses de visualizações mensais. Então, eu preciso ter 5 em 2019, 5 em 2020, 5 em 2021, 5 em 2022. Eu não tenho 5, eu tenho 4.
Dentro disso, a gente vai olhar, então, a pontuação. Não tem a pontuação não vai ser máxima de 15, aí vai tendo aquela contagem dentro da pontuação. Eu tenho 4, então a gente vai fazer essa contagem de pontuação de acordo com o que foi feito nesses últimos 4 anos. Então, no período de anual, precisa ter 200 acessos, logins, então durante o ano eu preciso acessar a plataforma, cada ano, né? 2019, 2020, 2021, 2022, eu preciso ter 200 acessos, então eu preciso realizar esse acesso anualmente. Tudo a gente vai olhar de forma anualmente, não é para o período de 4 anos, é para o período anual. Então, todos esses dados eles precisam manter uma frequência durante 2019, 20, 21, 22. Eu não mantive, eu mantive 200, então a gente vai olhar essa pontuação de 15, ela pode cair, por exemplo, para 7,5, 8, 9, e aí vai de acordo com o que se alcançou desta pontuação. Então, o visualizador ter 4.800 visualizações de páginas durante cada ano, dentro do período de 4 anos. Anualmente, ter no mínimo 8 meses com pelo menos 4 registros em ferramentas. Então, eu preciso manter essa frequência de acesso, né, com pelo menos 8 meses, e nesses 8 meses, fazer o registro 4 vezes em qualquer ferramenta. Aí eu ganho 4 pontos, ou desculpa, 15 pontos. Então, o acesso frequente, anualmente, 8 meses, 8 acessos. Então, por exemplo, eu vou ter um acesso por mês. Se eu tiver um acesso no período de 8 meses em 2019, eu vou ganhar 7,5 pontos. Visualizador frequente, anualmente, eu vou ter 8 meses de acesso, 100 visualizações neste período de 8 meses. Cada ano eu vou ganhar 7,5 pontos. E como que fica aí o processo de desempate, caso haja? Então, vamos supor que haja desempate entre um ou outro município. Como a gente vai desempatar? Então, a nossa ordem de desempate vai ser esta mesma ordem que a gente tem aqui na tabela de critério. Então, empatou 2 municípios, a gente vai olhar qual teve a pontuação máxima em registro. O município X teve 14 e o outro teve 15. Desempata quem ficou com 15. Não, os dois tiveram 15 e 15. Então, a gente vai olhar o próximo critério, acesso. Então, quem teve a nota máxima de acesso ficou empatado. Vamos olhar para o visualizador. Quem teve a nota máxima em visualização? Teve empate, a gente olha para o registro frequente. Se teve empate, a gente olha para o acesso frequente. Se teve empate, a gente olha para o visualizador frequente, sempre olhando para quem teve a maior nota. Se teve empate, vai para o próximo. Então, o critério de desempate é a própria ordem do critério de pontuação. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se alguém colocou alguma dúvida. Não, nenhuma. Então, a pontuação máxima que cada município pode alcançar nesta primeira etapa, porque são 3 etapas, são 300 pontos neste momento. Então, deste primeiro momento, né, todos os municípios, os 4.600 e tantos cadastrados, a gente vai selecionar 20 municípios, 4 de cada região. E qual vai ser o critério? Vai ser por ordem de utilização. Então, o município teve uma pontuação de 300, fica em primeiro, 200, fica em segundo, 100, terceiro, 140, quarto, aí ficou com 137, já não passa, já fica desclassificado desta primeira etapa. Então, a gente vai trabalhar com esses 20 primeiros municípios, 4 por cada região, e a gente vai para a formação. Então, a formação ela vai acontecer virtualmente com esses 20 municípios, e a gente vai trabalhar sobre o processo de escrita do relato de experiência. Então, a gente vai trabalhar
como escrever, vai acompanhar, vai ter os workshops sobre isso, e depois desse período de formação e escrita do relato de experiência, aí a gente vai submeter este relato de experiência na própria plataforma Conviva. Então, onde eu vou submeter o relato de experiência? Na própria plataforma Conviva. Então, até porque não faz sentido a gente ter uma outra ferramenta, sendo que a gente já tem uma área para os relatos de experiência. Então, avancei a primeira etapa, fiz a formação, avancei a segunda. Onde eu vou mandar? Vou enviar o meu relato de experiência pela plataforma Conviva. E lembrando que a etapa 1, 2 e 3 são obrigatórias. O não cumprimento de alguma das desclassifica. Então, as experiências enviadas, elas serão avaliadas pela comissão, composta por 7 representantes, um DIME, Fundação Itaú Social, Instituto Natura, Pórticos, Fundação Marília Cecília Souto Vidigal, Instituto Votorantim e Fundação Roberto Marinho. E quando a gente vai olhar para esses relatos de experiências, quais são os tópicos que vão ser observados? A gente tem o de articulação e mobilização, neste tópico, a gente tem que descrever muito bem o nosso público-alvo, que está sendo beneficiado pela ação, a abrangência dos atores envolvidos na gestão e os impactos que esta ação promoveu. Quais foram as estratégias usadas para articulação e mobilização dos envolvidos, quantidade de forma de atuação dos usuários da plataforma, que for necessário para que você contextualize a sua rede. Então, pense que neste momento você vai apresentar o objetivo, vai apresentar o seu público-alvo. Então, por exemplo, foi uma ferramenta, foi uma experiência realizada com um exemplo, os nutricionistas. Então, você vai descrever quantas nutricionistas a escola tem, quantas merendeiras. Se for usada neste momento, você vai só descrever a rede e o foco e as pessoas participantes. Então, este é o objetivo. E aí vocês podem utilizar quantos parágrafos considerarem necessário. Só pensem assim, é muito importante a gente descrever quem é a nossa rede. A minha rede é a rede de Tangamandápio, fica localizado na Zona Oeste, de Cariochinha do Sul. Temos 100 mil habitantes, profissionais. Se é sobre educação inclusiva, descrever quantas pessoas têm de educação inclusiva, quantos professores nós temos, quantos alunos nós atendemos, quantos coordenadores, quantos gestores. Hoje o QEDU ele tem uma parte de dados muito rica, foi feito um trabalho um trabalho excelente de expansão. Então, a gente consegue ter acesso à quantidade de alunos que são inclusão, que com necessidades especiais, porque inclusão, né? Com necessidades especiais. A gente tem o quantitativo de professores, de escola, de quantas escolas têm acessibilidade, enfim, a gente tem inúmeros insumos para a gente fazer esse processo de escrita e deixar evidente para o leitor, né, quem é a nossa rede. Então, a gente precisa pensar neste primeiro momento de articulação e mobilização. O que eu preciso escrever? Eu preciso escrever quem é a nossa rede. Então, tudo que for necessário que ajudará o avaliador entender a minha rede, entender o meu objetivo, entender quem participa, quantos participam, como eles participam, porque ali quando a gente tem a abrangência dos atores envolvidos, a gente precisa pensar em como eles participam. Eles participam ali, eles só vivenciam a ação? Não, eles constroem a ação. Eu vou falar de gestão democrática, mas na gestão democrática que eu estou falando, a pessoa ela só tem uma participação passiva. E não, quando a gente fala de gestão democrática, é uma participação ativa. Então, o que ele faz nesta ação? O que cada ator envolvido faz nesta ação? Então, a gente tem que detalhar muito e pensar que é um relato de experiência. Então, um relato de experiência tem justamente isso. Quando a gente olha ali, por exemplo, para a metodologia, a gente vai escrever o passo a passo do que foi feito. Então, primeiro,
foi a equipe técnica sentou, estruturou e depois foi feito isso, voltamos, conversamos com gestores e professores, validamos, fizemos ajuste, depois a ação foi desenvolvida. Você vai contar cada passo do que foi feito. E a gente tem que pensar que, como é uma ação de reconhecimento da plataforma Conviva, a gente tem que trazer a plataforma já na metodologia. Então, como o Conviva apoiou a rede? Qual foi a utilização do Conviva? E a gente tem que pensar que o foco sempre vai ser olhar para as ferramentas do Conviva. Então, é válido eu colocar que o Conviva ajudou com uma videoconferência? É válido. E aí a gente vê, quando a gente for olhar para os relatos de experiência e descrição, aquele que tiver bem mais, assim, que tiver coerência e coesão, e que tiver o uso de ferramentas, com certeza ele vai ganhar um destaque a mais, até porque está bem escrito, né? Não é só, eu usei a ferramenta, então a gente tem que manter os critérios ali de escrita, né? E também o uso da ferramenta coloca a gente em destaque. Então, pense bem sempre nisso, né? Qual ferramenta que eu uso na minha rede? Não uso ferramenta, eu só uso o Conviva como fonte de informação. Então, tudo bem, coloque, descreva, mas eu uso o Conviva, por exemplo, eu busco os materiais legislativos dentro da plataforma, eu busco as leis. Quais leis? Sempre tem que escrever. Eu uso ferramenta. Qual ferramenta? Transporte escolar, alimentação escolar? Eu uso materiais. Quais materiais? Qual é o nome do material? Cartilha para alguma coisa, documento, a gente tem que nomear o que a gente está usando. Não, é porque muitas vezes a gente entende porque a gente está no processo de escrita, a gente está imerso. A gente está pensando que a gente não está escrevendo para a gente está escrevendo para o mundo. Então, nesse sentido, a gente tem que descrever muito bem o que a gente está usando ali para sustentar a metodologia do nosso relato de experiência. Quais ferramentas eu usei? Aí eu vou nomear as ferramentas. Quais materiais? Eu vou nomear os materiais, sejam videoconferências, sejam materiais da biblioteca, sejam leis, enfim. Quais a gente tem que nomear sempre o que foi utilizado. A gente precisa dar nome, até porque às vezes a pessoa lê e fala, nossa, isso é muito importante, esse relato de experiência está muito bom e eu quero se inspirar e fazer um remix aqui na minha rede. E a gente colocar o material, a gente dá a possibilidade para o outro também criar outras ações. E o próprio avaliador, ele vai conseguir ler, enfim, é comunicar para o mundo. E aí, quanto mais a gente compartilha, mais rico fica, e mais a gente consegue ajudar o outro na construção das suas ações. Deixa eu ver se até aqui a gente teve alguma dúvida. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Deixa eu ver, até o momento, nenhuma dúvida, olha. Espero que eu esteja comunicando bem, né? Porque diz. Enfim, vamos lá. E agora a gente vai para a etapa, deixa eu ver. Bom dia, Érica, tudo bem? Érica, fala que a Érica já é ali, ó, parceira, sempre mandando mensagem, né, Érica? Então, vamos lá. Aperfeiçoamento e inovação. Então, a gente também tem que pensar nessa questão de soluções criativas para os desafios da gestão. E aí, gente, o que eu vou recomendar para todos nós? Que nós visitemos os relatos de experiências, principalmente, assim, quando a gente vê lá transporte escolar, para a gente ver como a rede usou, para a gente ver se é a nossa realidade, para a gente ter também inspirações, né? A plataforma já tem ali muitos relatos de experiências, então, o que a gente considera inovação? Aquilo que não está posto. Se não está posto ali nos relatos de experiência, se é uma questão, porque às vezes é uma inovação na rede, mas quando a gente olha para os relatos de experiências da plataforma Conviva, já houve outro município que fez. Então, assim, é importante ler para a gente tomar e pensar nessas soluções criativas
e pensar em como a gente pode ir além ali do que está posto. É claro que a gente pensa que as ações, os relatos de experiência são de momentos que vocês já utilizaram as ferramentas e que vocês vão utilizar também até o momento de fazer a submissão deste relato, mas a gente sempre retomar o que já está feito, até para a gente poder expandir e colocar além dos resultados que a gente já teve, que já estão registrados na plataforma. Então, pense sempre como que de inovador essa ferramenta, esses materiais, este projeto está trazendo, né? Então, como que esse projeto traz uma questão inovadora para a rede? O nível de dificuldade, porque quando a gente contextualiza lá nossa região, no primeiro tópico, que faz essa descrição da rede, depois, quando a gente for trazer essa questão da dificuldade, no contexto da região, a gente amarra. Então, a gente consegue trazer. Eu vou falar, por exemplo, sobre a questão da mobilidade no uso do transporte. Então, eu trouxe isso de acessibilidade nas redes, eu trouxe o número de frotas, eu trouxe o número de alunos com necessidades especiais, eu trouxe tudo isso. E para quê? Porque eu vou falar dessa questão de como um exemplo, né, gente? O transporte, a ferramenta transporte escolar, ajudou a organizar as rotas, principalmente em respeito às pessoas com necessidades especiais, porque aí tem o acompanhamento do pai, e o pai conseguia ter mais autonomia nesse processo. Ou, além dos pais das pessoas com necessidades especiais, todos os pais das redes, incluindo eles. Um exemplo. Então, a partir disso, eu vou descrever o quão de inovador teve isso. É uma coisa que talvez não tivesse, e esse projeto tem. Então, é por isso que é bom a gente retomar os outros relatos de experiência, para a gente ver, teve isso de inovador, né, em outros relatos? Tem, não tem? O que de inovador o nosso projeto está trazendo? Essa é a pergunta desse terceiro tópico. E aí a gente vai descrever isso, sempre pensando na utilização da ferramenta como instrumento para inovação. Então, é um relato que a gente vai focar na plataforma Conviva. Então, relatos que tiverem, não, Conviva não foi usado neste relato de experiência, eles serão classificados. Eu acho que isso é bom ficar muito certo para todos nós, muito entendido, né? Entendido a todos nós, que relatos de experiências que não descreverem, não trouxerem a plataforma Conviva, eles serão desclassificados, não tem muito o que fazer, né? Porque se é uma ação de reconhecimento da plataforma e o relato de experiência não traz a plataforma, assim como hoje a gente tem muitos relatos dentro da plataforma de experiência que não trazem o Conviva, todos serão desclassificados. E todos aqueles que trouxerem o Conviva, foi usada a biblioteca, mas não trouxerem os nomes dos materiais utilizados na biblioteca, serão desclassificados. Então, é isso o que é esperado, trazer as ferramentas, o nome das ferramentas, o nome dos materiais, e falar se o Conviva, como o Conviva apoiou. Se não apoiou, não é um relato de reconhecimento da plataforma Conviva, ele pode ser um reconhecimento de gestão, e esse não é o foco da nossa ação de reconhecimento, tá? Então, isso a gente quer deixar bem, assim, a gente quer tornar entendível para que a gente não tenha nenhum tipo de desvio no processo de escrita, e também nenhum município seja prejudicado, porque é isso que, de fato, nós esperamos de todos vocês, o fortalecimento da plataforma, e nesse sentido, os relatos, eles terão que aí abarcar a plataforma e falar como, de fato, foi utilizado. Então, também a gente foca, né, no ponto de fortalecimento e desenvolvimento, a viabilidade de aplicação da ação escrita. Então, quais foram as estratégias de manutenção, considerando as competências e habilidades desenvolvidas pela equipe para garantir a continuidade na iniciativa? Também a gente tem que pensar, a gente vai contextualizar nossa rede, a gente vai contextualizar o que a gente fez, né, ainda na contextualização da rede, a gente vai contextualizar como foi feito, para que foi feito, por que foi feito, o que de inovador tem, né? E a gente também tem que
retomar os resultados que a gente obteve com esta ação, já planejando a continuidade. Porque é isso, as ações, elas terão continuidades? Não terão? E aí é isso, a gente vai sempre olhar quem mais se adequar e atender, e aí quando a gente for pontuar tudo isso, possivelmente alguns ficarão à frente, outros atrás nesse sentido, em respeito a cada tópico. Então, ele parou no resultado, o município fez até os resultados obtidos, entretanto, não apresentou aí projeções para o futuro. Então, este ponto que é esperado, ele não pontuou, mas pontuou em outros. Então, tem tudo isso. Agora, quem não trouxer a plataforma Conviva, a rede que não trouxer, será desclassificada. Este vai ser um ponto de desclassificação, não trazer a plataforma Conviva, tá bom? Dentro do relato de experiência. Então, se este relato de experiência ele estiver fora do escopo previsto e não tiver qualquer inverdade ou imprecisão, a rede vai ser excluída da seleção. Os relatos, como eu venho dizendo aí há muito, assim, para depois falar, eu não entendi isso, não, né? Eles terão aí fortemente o uso da plataforma e como a plataforma contribui para a melhoria dos processos da gestão da secretaria. A submissão do relato deverá ser feita pelo dirigente municipal de educação na plataforma Conviva com as assinaturas do DME e do articulador Conviva Educação. Então, mesmo que as atividades elas sejam coletivas, elas virão assinadas pelo dirigente e pelo articulador Conviva de Educação. Então, a gente vai lá no último parágrafo, né? Esse relato de experiência foi desenvolvido com o apoio do dirigente X e o articulador Conviva Y do município X / estado Y. Então, é isso. Mais um workshop, a gente vai falar disso tudo. A gente está passando assim, dando uma pincelada, até porque o nosso convite é que vocês leiam este edital, leiam por inteiro, porque tem tópicos aqui que a gente não vai trabalhar, né? Então, a gente recomenda que vocês leiam todos, nos mínimos detalhes. Se tiverem dúvidas de segunda a sexta, a gente tem uma sala de plantão Tira Dúvidas, e é onde vocês poderão sanar essas dúvidas também sobre o relato de experiência, tá bom? E isso agora, o município deverá registrar apenas um relato de experiência. Foi o articulador que submeteu. Não, a submissão, primeiro retomando o tópico, deve ser feita pelo dirigente. Ao articulador submeter um e o dirigente outro. Não, a gente tem que ter a submissão apenas de um, e aí a gente pede o cuidado do município durante este processo para que não seja prejudicado, né, neste sentido. Então, olha, eu já fiz, não precisa fazer, porque às vezes o dirigente faz e a outra pessoa faz pelo login do dirigente. Também isso não é interessante. É interessante a gente respeitar os processos do edital e, se for feito uma vez pelo login do dirigente, a gente não vai fazer outra vez, nem que seja pelo login do dirigente. É apenas um relato de experiência. E aí, em caso de empate, a comissão avaliadora promoverá o desempate. Então, essas 15 experiências que não forem premiadas, né, porque dessas 20 a gente seleciona apenas 5 relatos de experiência, então as 20 experiências não selecionadas serão divulgadas na área de experiência da plataforma, publicada e tudo mais, e essas 20 experiências relatadas, elas serão utilizadas nas formações, apresentações, comunicações da plataforma Conviva. Então, a gente vai utilizar esse material assim como a gente julgar necessário. Então, a gente pode falar, confira os 20 relatos de experiências que estão concorrendo, dos 20 municípios que estão concorrendo à ação de reconhecimento, um exemplo. Então, a gente vai utilizar essas ações
de experiência de acordo com a demanda da equipe gestora. Aí a gente tem o nosso cronograma. Do dia 15 ao 19, a gente vai fazer esse período aí de levantar esses dados de acordo com aquele quadro de critérios que nós apresentamos anteriormente. Dia 19, a gente divulga esses 20 municípios selecionados. Do dia 22 a 26 de maio, a gente trabalha aí a construção deste relato de experiência e, por exemplo, se um município ele não passar, houver um município que ele foi desclassificado por algum motivo, não participou do workshop, porque o workshop ele é uma etapa obrigatória, né? Então, a gente vai ter um segundo momento de workshop, mas para os municípios que vão substituir esse município desclassificado. Então, se por algum motivo um município for desclassificado do período de 22 a 26, e a 27 a gente vai entrar em contato com os municípios que substituirão esses e participarão das formações, dos workshops, desculpe, no período do dia 29 do 5 a 2 do 6. Aí o grande momento mais esperado, que é a submissão deste relato de experiência, acontecerá do dia 5 a 19 de junho. E a análise pela comissão acontecerá do dia 20 ao dia 30 de junho, e a divulgação dos municípios contemplados acontecerá no dia 7 do 7. E aí a gente vem para o momento mais esperado, que é as premiações, desculpa. Os 5 municípios, como eu disse, a gente trabalhará com 5 municípios, 5 municípios vencedores de reconhecimento participarão do 19º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, para 2 representantes. Então, quando a gente fala 2 representantes, são os representantes que submeteram um relato de experiência, o articulador Conviva e o dirigente. Então, esses irão com as despesas pagas para o Fórum de Cuiabá. Por isso que é muito importante que quando a gente fizer essa descrição, a gente coloque ali o articulador, porque ele vai ser considerado para participar da ação de reconhecimento. Então, venha ao fórum, né, o nosso fórum que acontecerá em Mato Grosso, durante o período do evento, durante esse período do evento, a rede contará com o pagamento, né, disposição de um valor monetário para passagem, alimentação, inscrição no fórum e traslado, né, passagem aérea e também o traslado entre aeroporto e hotel. Então, essa é a premiação Master, mas além disso, a gente também tem outras premiações. A gente tem aí a participação em roda exclusiva com especialista da área de educação durante a programação, em um horário local a ser definido, participação em painel para apresentação da experiência narrada do 19º Fórum Nacional. A gente vai ter essa divulgação da experiência na plataforma Conviva e também na revista Educação Municipal de 2023 da Undime, que é a revista que a gente distribui no fórum. E participação em um programa do canal Futura, justamente para falar desses temas inerentes à gestão municipal. Como se não fosse pouco, ainda a gente tem a cedência de um palestrante para participar da aula magna, né, em 2024. Então, a gente vai ter aquela aula magna com os coordenadores e professores. Então, os nossos parceiros, que são os parceiros que já foram citados no início do edital e que comporão também essa equipe de avaliação do relato de experiência, eles cederão aí especialistas para realizarem esta formação na rede no início do ano que vem, que a gente chama de aula magna, alguns chamam de jornada pedagógica, enfim, cada um dá o seu nome, mas é
de fato, para apoiar o município aquela formação inicial de 2024. E também a gente vai ter aí a condecoração alusiva à quinta ação de reconhecimento. Qualquer dúvida sobre a ação de reconhecimento, além do tira dúvidas que acontecem segunda a quinta-feira, às 3h20 e sexta-feira às 11h40, deverão ser encaminhadas para o contato @convivaeducacão.org.br. Então, a gente também, essa disposição a gente não colocou todos os pontos, a gente recomenda que vocês leiam, a gente colocou os pontos fortes, que principalmente o contato, para vocês saberem com quem tirar essas dúvidas, e também a ação de reconhecimento à organização, né, a comissão organizadora, ela é soberana em suas decisões e se reserva o direito de deliberar e decidir ao seu exclusivo critério quaisquer casos omissos ou não previstos pelo edital, não cabendo qualquer questionamento ou recurso referente a deliberações e decisões adotadas. Então, a gente entra em contato com as secretarias pelo número do dirigente que tem na plataforma, e aí vale a pena até a rede olhar aí dentro da plataforma se o número está certo, do dirigente, porque ele vai ser o ponto, a dirigente será o nosso ponto focal. Então, quem aí estiver assistindo a live, quem estiver participando da ação de reconhecimento, como ainda ninguém sabe quem são os 20 municípios, a gente recomenda para acessar a plataforma e realizar a atualização deste cadastro. Por quê? Porque aí, se a gente entrar em contato, não tiver um telefone e a gente não conseguir estabelecer essa comunicação, chama o próximo. Esse é o espírito da coisa. Então, por favor, atualizem os dados, que a gente vai tentar por todas as vias, né, conversar com o município, via Conviva, também contar com o apoio da seccional, mas se a gente não conseguir por nenhuma via conversar com o município, a gente vai ter que chamar o próximo, né, tem respeito ao cronograma. Responsabilidades, então, vocês também depois leiam esse tópico de responsabilidade. Proteção de dados também, essa questão da LGPD que a gente preza muito, a anticorrupção e compliance, e é isso, pessoal. Em termos de apresentação, é isso. Agora a gente vai trabalhar com com as nossas dúvidas. Alguém tem dúvida? Quem tiver pode levantar a mão, ou mandar no chat. Deixa eu ver como que tá o chat aqui. Pode falar, Simone. Bom dia a todos, bom dia a todas. Jéssica, só para reforçar, eles não fizeram essa pergunta, não, mas a questão é que todos que mandarem os relatos terão, mesmo que não passem, né, para o reconhecimento, eles serão publicados? Como eu disse anteriormente, Simone, todos os 20 relatos de experiência dos municípios que passarem desta primeira etapa, eles já são submetidos na plataforma e serão publicados na plataforma. E também, como dito, a gente vai poder utilizar esses textos publicados na plataforma para qualquer outra coisa que a gente considerar necessário. Perfeito, obrigada. De nada. No chat, o pessoal só estava com uma dificuldade de acessar a lista. Eu até acessei, verifiquei e consegui normal. Mas o pessoal ainda está sem acesso. Que deve estar acessando por celular, aí é mais difícil mesmo. Alguns só tem que, neste caso, copiar aquele link estendido. Tá. Eu coloquei o link estendido aí para responderem. Então, tem pessoas chegando agora.
E aí eu já vou perguntar logo para quem está chegando se existem dúvidas sobre o edital. A gente fez uma pequena apresentação do edital, né, com os principais tópicos. Bom dia, professor Inaldo, como o senhor está? E a gente trabalhou com os principais tópicos. Maravilha. Consegui, Ariane. É que, de nada. De nada. É isso, gente. Geralmente, quem está acessando pelo celular não consegue aquele link menor, né? Não sei o que acontece. Professor Inaldo, o senhor tem alguma dúvida sobre o processo da ação de reconhecimento? Então tá. Porque se a gente não tiver dúvida, eu acho que a gente encerra, porque não tem Não, muito. Jéssica, tranquilo. Nenhuma. É, Bom porque dia a todos aí. Bom dia, professor Inaldo. A gente fez agora a explicação da ação de reconhecimento. A gente passou os tópicos durante de segunda, aí eu vou pedir para a Vânia até falar mais, porque ela que ficará no plantão tira dúvidas, né, Vânia? Então, falar um pouco do dia e horário, porque qualquer dúvida que a gente tenha daqui para frente, ou as dúvidas serão enviadas para o e-mail contato@conviveeducacão.org.br ou na sala de apoio, que quem participa é a tutora Vânia, e ela vai falar um pouco do horário de segunda a quinta, que tem um horário, e sexta a gente tem outro. Bom dia a todos, é isso mesmo. A gente está aí durante a semana toda, eu aproveitei aqui para já colocar os links de acesso às salas de apoio, né, ao longo da semana e às sextas-feiras também. Então, tá no chat aqui disponibilizado para vocês, não só o acesso à grade, né, que vocês poderão lá confirmar nossos horários, mas também o link direto das salas de apoio. Eu estarei sempre com a sala de apoio nos horários de 15h20 às 16h20, com plantão de tirar dúvidas, né, que além do edital, a gente tira dúvidas de outras questões, né, dificuldades que vocês estejam tendo ou identificando aí no uso da plataforma, mas essa semana aí, a partir dessa semana, a gente vai estar massificando um pouco mais, né, para que vocês, para facilitar para vocês o acesso e a elaboração dos relatos de experiências para participarem desse nosso momento, né, do Conviva e ir acompanhando aí o edital com vocês, tá bem? Então, nós estaremos durante a semana de segunda a quinta, das 15h20 às 16h20, e às sextas-feiras, logo após o café, temos um intervalinho aí para esticar as pernas, né? E aí, das 10h40 às 11h40, juntos novamente lá na sala de apoio, ok? Estão todos convidados, sintam-se à vontade, vem comigo que a gente sempre gosta, né, de tê-los aqui com a gente. Então, acho que é isso, gente. Se não tiverem dúvida, eu dou por encerrada a sessão. E também é isso, a partir de agora a gente vai trabalhar, caso tenha alguma dúvida posterior, estamos todos à disposição, seja suporte, seja a sala de apoio com plantão tira dúvidas, e também tenho o meu número para vocês, caso vocês precisem também, estamos à disposição. Jéssica, só lembrando, o Guilherme está sempre aqui com a gente também, né? É um dos nossos participantes assíduos também aqui. Ele questionou sobre a questão sobre o edital já estar ou não na plataforma, né? Só informando que já está. É só vocês acessarem lá na tela inicial, logo abaixo, a gente já tem o Fique Atento, que vocês podem clicar e ter acesso ao edital, como também pelo menu em cima, conteúdos, fique atento, e lá vocês já têm o videozinho com toda a descritiva, né, de acompanhamento do edital, a apresentação do edital em si. Eu coloquei também aí no chat o link, Jéssica, para eles terem acesso, e aí lá vocês têm não só acesso à apresentação do próprio edital, como o edital em si, né, que vocês podem compartilhar aí com quem estiver cadastrado na plataforma, ou então fazer o download e fazer compartilhamento através de outros canais, né, de comunicação ou rede social.
Enfim, mas temos sim, já está disponível aí, a Jéssica reforçou aí o link para vocês terem acesso, e, enfim, sempre acessando a plataforma, a gente tem as informações e podendo sempre acompanhar aí no chat ao vivo que a gente tem, né, na própria plataforma, aquela carinha feliz no cantinho, e os canais de comunicação de suporte do Conviva. Eu coloquei aí no chat, Guilherme, para vocês, no caso, todos, né? Essa questão. Jéssica, o link que você colocou, do Saiba Mais, ele não está acessível, ele não está clicável. Eu vou colocar aqui. Lá em cima eu tinha até colocado, tá, o acesso, mas é bom reforçar com esse linkzinho pequeno. Aqui é o HTTP. Deixa eu ver aqui. Gente, né? Aqui vocês estão aqui. Então é isso, gente. Estamos aí todos à disposição. E a gente tem aqui um comentário que foi da professora de Rio Grande do Norte. Deixa eu ver aqui só. Aqui. Secretária de Educação de São Pedro RN, já falamos da nossa experiência no censo escolar e como o Conviva nos ajudou. Então, professora, é uma experiência, né, que é uma prática inovadora, a senhora pode trazer, né, nesse sentido de não ter sido também publicado, porque quando a gente pensa em inovação também, é uma experiência que foi publicada, se foi, precisa mudar muito bem essa questão da escrita, porque quando a gente joga naquela ferramenta de plágio, para não ser considerada plágio. Então, se a senhora escreveu em algum momento, né, talvez a senhora só tenha contado, mas se a senhora escreveu em algum momento esse relato de experiência, é só tomar cuidado com isso. Terminou, passar num identificador de plágio para não ser considerado alto plágio, né? Porque a gente tem isso. Então, tomar esse cuidado também, porque os textos serão passados pela ferramenta de plágio para ver se não teve nenhum tipo de plágio em nenhum sentido. Então, tomar cuidado, porque às vezes, se a gente publicou um relato que a gente já trabalhou, se a gente mantém muitos trechos parecidos, quando a gente publicar, passar pela ferramenta de plágio, não ser considerado autoplágio, né? Não sei se é essa a situação, mas se for, só tomar esse cuidado, se já foi publicado em outro lugar, pensar também a questão de inovação, né? O que o inovador traz, e principalmente o autoplágio nesse sentido. É um cuidado aí que eu destaco a senhora, para a senhora ter. Eu não sei se é essa situação, mas se for, citações evitam plágio, isso, citações evitam plágio. E é o que a gente vai trabalhar também no nosso workshop, essas questões de plágio, citações e tudo mais. Mas de antemão já falo, né, para a gente tomar cuidado com essas questões, que às vezes a gente teve, contou, e a gente vai contar isso de novo e a gente acaba se plagiando. Autoplágio, né? Autoplágio. Também existe. A gente esquece, né? A gente pensa, como é meu, eu posso falar quantas vezes eu quiser, eu posso falar, só que cientificamente escrever, eu estou me plagiando. Sim. Então é isso. Eu vou colocar essa apresentação na biblioteca, vou compartilhar nos grupos. É o relato de experiência. Eu vou só colocar aqui o HTTP para a gente. Vou compartilhar aqui com vocês de novo. Que é o que está faltando. Vou colocar aqui também. E é isso, acho que o pessoal vai ficar entrando, mas eu vou até colocar, se não tem dúvida, a gente encerra por aqui. Mas deixa eu só mandar para vocês o comentário. Vocês me confirmam se vocês receberam. Agora foi, ficou até azulzinho. Então é isso, pessoas. Quem foi que chegou por último? A Larissa? Larissa, bom dia, tudo bem? Como você está, Larissa? Você tem alguma dúvida sobre o edital?
Jéssica, o professor Inaldo também chegou após a sua fala, ele até pediu desculpas no chat. Sim, eu perguntei para ele se ele tinha alguma dúvida, ele disse que não tinha, mas se ele tiver, ele pode compartilhar também. Fiquem à vontade. No mais, gente, a gente recomenda, né, enquanto vocês estão aí, só para reforçar, é só para vocês reforçarem, este encontro, esse Café com Conviva, com a apresentação da ação de reconhecimento, ficará disponível na plataforma. Também a gente recomenda que vocês leiam o edital para tirar qualquer tipo de dúvida possível. Entre em contato conosco no suporte, eu vou ficar falando bastante isso. É chato, mas é necessário para vocês se sentirem. Às vezes a gente apresenta, não fica nenhuma dúvida, mas aí quando vai ler, surgem dúvidas. Então, o nosso suporte, nós, Vânia, também não tira dúvidas, estamos à disposição de segunda a sexta, Vânia só às 3h20, né, Vânia, com a sala do plantão tira dúvidas para essas e todas as outras dúvidas, tá bom? Como nós não temos dúvidas, eu vou dar encerrado o nosso encontro. Agradecer Margarete, Simone, Vânia, por estarem aqui, cuidarem sempre de todos os nossos cafés. Agradecer aí os municípios que estiveram conosco nesta manhã, porque a gente sabe que não é fácil, e vocês estão aqui, alguns, todas as sextas-feiras conosco, né? Então, agradecer em nome da Undime a participação de todos vocês e até a próxima semana. Até mais, aguardo todo mundo, hein? Abração. Não, eu falo a próxima semana Café com Conviva, gente, mas daqui a pouco tem sala de apoio. É bom que hoje, ó, vocês vão lá, tomam um café reforçado, porque a alegria vem das tripas. Aí vocês tomam um café reforçado e depois vão para a sala de apoio. Ah, não, eu não tive nenhuma dúvida, mas agora eu tenho. A Vânia vai estar lá na sala de apoio para apoiá-los nessas dúvidas, tá bom? Tenham todos uma sexta-feira. Eita, que o povo tá chegando. Deixa eu ver se a Cristiane tem. Oi, Cristiane. Bom dia, Cristiane. A gente fez uma apresentação da plataforma. Você ficou com Você tem alguma dúvida sobre o edital? Eita, que a Cristiane tá tímida. Bom, o Cristiane não respondeu. Então é isso, gente. Tenhamos todo uma excelente semana, final de semana. Feliz Dia das Mães para quem é das mães. Feliz Dia da Família para quem é da família. Feliz Dia do Responsável para quem é responsável. Possamos descansar depois das 18, né? E um beijo para vocês. Até a próxima.